Caros irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos apresenta a história da pregação de Paulo e Barnabé aos judeus e pagãos em Antioquia da Pisídia, como narrado nos Atos dos Apóstolos. Apesar da oposição e perseguição dos judeus, a palavra de Deus se espalhou entre os pagãos, que acolheram a mensagem com alegria e se converteram à fé. É um lembrete para todos nós de que, mesmo em tempos de adversidade, a mensagem de Cristo é capaz de transformar vidas e mudar corações. No Salmo responsorial, somos convidados a contemplar a salvação que Deus oferece a todos os povos, independentemente de sua origem ou cultura. A mensagem de Cristo é universal e está disponível para todos aqueles que desejam receber a graça divina. Já no Evangelho de João, Jesus reitera sua unidade com o Pai e convida seus discípulos a acreditarem nele e a realizarem obras ainda maiores do que as que ele próprio realizou durante seu ministério terreno. Que esta liturgia nos inspire a renovar nossa fé em Cristo e a compartilhar sua mensagem de amor e salvação com todos aqueles que encontramos em nosso caminho. Que possamos ser testemunhas de sua obra em nossas vidas, realizando boas obras e ajudando a construir um mundo mais justo e fraterno. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu: eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes, quando ouviram isso, e glorificaram a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna, abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés, e foram para a cidade de Iconio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A leitura dos Atos dos Apóstolos nos apresenta um exemplo de como a mensagem de Deus é destinada a todas as pessoas, não importando a origem ou a religião. Paulo e Barnabé foram corajosos ao anunciar a palavra de Deus em uma cidade onde eram rejeitados pelos judeus, que não aceitavam a mensagem que eles pregavam. Mesmo assim, os apóstolos não desistiram e foram em busca daqueles que estavam dispostos a ouvir a palavra do Senhor. Esse exemplo nos mostra que, muitas vezes, podemos encontrar resistência em nossa jornada de fé. Contudo, não devemos desanimar e seguir o exemplo dos apóstolos, mantendo a coragem e a determinação para anunciar a mensagem de Deus. Devemos sempre lembrar que a mensagem de Deus é destinada a todos, e cabe a nós levá-la adiante, independentemente das dificuldades que possamos encontrar no caminho. Além disso, a leitura também nos apresenta a importância da alegria e da presença do Espírito Santo em nossa vida. Mesmo depois de serem expulsos da cidade, os discípulos permaneceram cheios de alegria e do Espírito Santo. Essa alegria é fruto da certeza de que estão seguindo o caminho de Deus e cumprindo a sua vontade, apesar das adversidades. Essa certeza deve ser uma fonte de alegria para todos nós, que buscamos seguir os ensinamentos de Deus em nossa vida diária. Salmo responsorial. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação, e as nações sua justiça, recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Este salmo responsorial nos convida a cantar louvores a Deus por sua grandeza e poder. Ele nos recorda que Deus realizou prodígios em favor de seu povo e que sua mão e seu braço forte e santo alcançaram a vitória.
Devemos nos alegrar e exultar diante das maravilhas que Deus realizou, pois Ele é o autor da salvação. É importante que sempre reconheçamos e proclamemos a justiça e o amor fiel de Deus para conosco, como fez o salmista. Podemos aplicar este salmo a nossas próprias vidas, lembrando que Deus continua realizando prodígios em nossas vidas, nos protegendo e guiando em nosso caminho. Mesmo nos momentos difíceis, podemos confiar em seu amor fiel e em sua justiça. Assim, devemos louvar a Deus por suas bênçãos e por sua presença em nossas vidas, e compartilhar com os outros as maravilhas que Ele realiza em nosso meio. Que este salmo nos inspire a proclamar a grandeza de Deus e a encher nossos corações com alegria e gratidão por tudo o que Ele fez por nós. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Se guardais minha palavra, diz Jesus, realmente vós sereis os meus discípulos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedides em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos convida a conhecermos o Pai através de Jesus Cristo. Jesus diz aos seus discípulos que se eles o conhecessem, também conheceriam o Pai. Ele reforça essa ideia, afirmando que quem o viu, viu o Pai, e que ele está no Pai e o Pai está nele. A partir dessa união entre Jesus e o Pai, as obras de Deus são realizadas por meio de Jesus, que é a manifestação terrena do Pai. Esse ensinamento de Jesus é importante para nós hoje, pois muitas vezes temos dificuldades em compreender quem é Deus e como Ele age em nossas vidas. A partir de Jesus, podemos conhecer o amor e a misericórdia do Pai, bem como sua vontade para nossas vidas. É por meio da união com Cristo que somos capazes de realizar as obras de Deus e de glorificá-lo em nossas ações. Portanto, devemos buscar conhecer Jesus e nos unir a Ele, para assim conhecermos e amarmos o Pai. Além disso, o Evangelho nos lembra que podemos pedir ao Pai em nome de Jesus, confiando que Ele nos atenderá. Isso não significa que Deus fará tudo o que pedimos, mas que Ele sempre nos ouvirá e agirá em nosso melhor interesse. Podemos ter confiança de que, se buscarmos a vontade de Deus em nossas orações, Ele nos dará as graças necessárias para cumprirmos sua vontade e realizarmos as obras que Ele nos chama a fazer. Caros irmãos e irmãs, nesta quarta semana da Páscoa, as leituras nos mostram que a palavra de Deus deve ser anunciada a todos, independentemente de sua origem ou condição. Como vemos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Paulo e Barnabé enfrentaram perseguições por levar a mensagem de Deus aos pagãos, mas não desistiram, porque sabiam que essa era a ordem do Senhor, levar a salvação até os confins da terra. Devemos seguir o exemplo desses apóstolos e ser corajosos em nossa fé, anunciando a palavra de Deus a todos, sem medo das dificuldades e desafios que possam surgir. Na passagem do Evangelho, Jesus nos mostra que Ele e o Pai são um só. Ele nos convida a conhecê-los, a acreditar neles e a confiar em suas obras. Jesus nos assegura que se pedirmos algo em seu nome, Ele o realizará para que o Pai seja glorificado no Filho. Através da oração, podemos nos conectar com Deus e pedir a Ele o que precisamos em nossas vidas. Com a nossa fé, podemos fazer as obras que Jesus fez, como Ele prometeu, até mesmo maiores do que essas. Que nessa semana possamos nos inspirar nessas leituras e buscar a coragem e a fé para anunciar a palavra de Deus e confiar em suas obras. Que possamos pedir a Ele em oração tudo o que precisamos, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado, nos ouvindo e nos guiando em nossas vidas. Que a paz, o amor e a fé de Deus estejam sempre conosco. Amém.